Olá, tudo bem? Estamos no curso de Tecnologia em Segurança Pública. Seja bem-vindo. Hoje, na nossa disciplina de Políticas de Educação Ambiental, nós trataremos sobre a educação ambiental e a cidadania. Essa é a nossa primeira aula. Nós falaremos um pouco sobre o conceito de educação ambiental, o conceito também de cidadania, as aproximações que existem, né, entre essas duas áreas do conhecimento que são tão importantes nessa disciplina, né, e na formação de todo indivíduo como cidadão. Eu gostaria de me apresentar, uma breve apresentação. Eu me chamo Thaíse Castro Coelho Andrade. Aqui existe a minha formação acadêmica, né? Eu sou graduada em Engenharia Ambiental, com especialização na área de resíduos sólidos e líquidos, mestrado em Engenharia Ambiental e doutorado em Biodiversidade e Biotecnologia. Venho trabalhando aqui na Unitins na área de ensino, pesquisa e extensão, e agora no curso de Tecnologia, curso tecnólogo em Segurança Pública. Então, vamos iniciar com o primeiro conceito, né? A primeira reflexão, na verdade. Eu gostaria de perguntar para você, o que é educação ambiental? De acordo com o que você já conhece sobre o tema, eu peço que você faça essa breve reflexão. O que é educação ambiental? Como você tem desenvolvido o que você já sabe sobre o assunto, para que a gente consiga, então, aprimorar um pouco mais, né? Abrir o seu olhar para essa área do conhecimento que é tão importante. Então, nós precisamos primeiro desmistificar o conceito de educação ambiental, fugir um pouco daquele paradigma de que se pratica educação ambiental somente em um dia específico do ano, quando é o Dia Internacional da Água, ou no Dia Internacional da Árvore, quando se plantam mudas, né, de árvores de espécies nativas ou não, ou em um dia específico relacionado a qualquer outra temática, né, que se remete ao meio ambiente. Outro exemplo que a gente se lembra um pouco, né, de educação ambiental é quando observamos a nossa cidade, por exemplo, alagada com lixo na rua, né, que acaba por entupir os bueiros e isso prejudica bastante. Então, vamos desmistificar um pouco isso, porque educação ambiental não se refere somente a ações específicas que se desenvolvem nesses dias, né? Aqui nós observamos uma imagem e eu gostaria de apresentar para vocês, por exemplo, criando consciência ambiental nas crianças, frequentando parques, observando a natureza, promovendo encontros com temas ambientais, fazendo atividades na natureza, pesquisando pessoas inspiradoras. Outras imagens aqui, outros exemplos, fazendo ecoturismo, lendo livros sobre natureza ou meio ambiente, assistindo a filmes e documentários, enfim, criando consciência ambiental nas crianças. O que eu gostaria de destacar é que educação ambiental não é apenas conscientização, não é apenas sensibilização, não é apenas aquelas blitz educativas. É claro que tudo isso faz parte desse contexto, mas educação ambiental é muito mais do que isso. Por isso que nessa aula de educação ambiental e cidadania, eu gostaria de demonstrar para vocês como isso está interligado, né, e como a educação ambiental faz parte, né, das atividades de um bom cidadão. Então, a educação ambiental é mais do que conscientização, é um processo, né, e como todo processo, ele precisa ser retroalimentado, precisa que exista esse fluxo, né, esse fluxo contínuo. Até porque a educação ambiental é um tema transversal, ou seja, ele ultrapassa as barreiras de uma única área do conhecimento. Então, não é apenas o engenheiro ambiental que precisa ter conhecimento sobre essa área, não é apenas o gestor ambiental, não é somente o engenheiro civil ou o arquiteto que precisa
ter, né, conhecimento sobre essa área, mas o pedagogo também precisa conhecer sobre educação ambiental, até porque vai estar educando a outros também, né, em formação. O médico precisa compreender sobre educação ambiental, o advogado, o educador físico, o nutricionista, o empresário, né, o profissional autônomo, todas as pessoas da sociedade precisam ter esse conhecimento. Até porque, como está descrito aqui, esse é um tema transversal, que ultrapassa, né, as barreiras de determinada área do conhecimento. Nós observamos aqui, nessa imagem, de acordo com a Base Nacional Comum Curricular, que existem temas contemporâneos que têm essa natureza de ser transversal, né? Ou seja, todas as áreas devem ter algum contato com esse conteúdo, com esse conhecimento, tá? Desde a economia, saúde, cidadania e civismo. Então, a gente observa já essa sinergia, né? Tanto a educação ambiental quanto a cidadania são assuntos transversais. Então, todos os profissionais devem ter conhecimento a respeito dessas áreas. Voltando aqui, outros temas transversais, né, que ultrapassam aí as barreiras de determinadas áreas do conhecimento: multiculturalismo, ciência e tecnologia e também o meio ambiente. E aqui nós observamos, então, a educação ambiental como essa temática transversal, tá? Então, recapitulando, deixando bem claro aqui que a educação ambiental ela deve ultrapassar as barreiras de determinadas áreas. Não é apenas o biólogo, o engenheiro ambiental, o gestor ambiental que precisa ter acesso a esse conhecimento, mas todos os profissionais precisam ter acesso a esse conhecimento. Por isso a importância dessa disciplina no curso, né, de segurança pública, que é políticas de educação ambiental. Então, a gente vai entrar um pouco no assunto, né, tentar aprofundar em algumas áreas, né, e tentar apresentar para vocês esse conceito que talvez seja um pouco distante para alguns, mais próximo para outros, mas vamos tentar, então, fazer com que todos vocês adquiram esse conhecimento a partir de agora e consigam aplicá-lo também. É impossível se debruçar sobre as questões ambientais sem considerar o papel da sociedade civil e não apenas do Estado. O que eu quero dizer com isso? Que é responsabilidade de todos nós, né? Como a própria temática da aula de hoje afirma, é uma questão de cidadania. Você ser educado ambientalmente. Tá? Não é responsabilidade apenas do Estado, né, da escola, do governo, dos órgãos públicos de um modo geral, ou apenas das instituições de ensino, das universidades. Não é responsabilidade apenas desses atores, embora eles tenham, sim, sua parcela de responsabilidade e contribuição, mas nós precisamos compreender que, após receber o conhecimento e desenvolver minha consciência ambiental, esse engajamento, esse colocar em prática vai depender de mim, né? Vai depender das minhas ações. E isso ninguém vai poder fazer por mim, ninguém vai poder fazer por você. É algo que o indivíduo precisa adquirir esses valores e colocar em prática, através de ações no dia a dia ou na coletividade em que ele está inserido. A educação ambiental compreende os processos por meio dos quais o indivíduo e a coletividade constroem valores sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes e competências voltadas para a conservação do meio ambiente, que é um bem de uso comum do povo, essencial à sadia qualidade de vida e sua sustentabilidade. Então, nós estamos aqui agora apresentando o conceito de educação ambiental, né? De onde vem esse conceito? Esse é um conceito apresentado pela Política Nacional de Educação Ambiental, que é a Lei Federal número 9.795,
de 1999, conhecida como PNEA. Então, no Brasil, nós temos uma política voltada, direcionada para a educação ambiental. Como nós observamos aqui, ela compreende os processos por meio dos quais o indivíduo e a coletividade constroem valores sociais. E aqui a gente já observa essa aproximação da educação ambiental com a prática da cidadania, né? Uma vez adquiridos os conhecimentos, eu desenvolvo habilidades que vai me dar, né, essa sensação de um valor adquirido e eu vou, consequentemente, mudar atitudes, né, voltadas aí para a conservação do meio ambiente, que não é meu, não é seu, mas é de todos nós. Então, todos precisamos cuidar. Outro conceito importante a se destacar relacionado à educação ambiental, eu acho importante a gente ter esses diferentes olhares de um mesmo assunto, para que a gente consiga sedimentar bem a ideia, né, a essência do conceito, do que é essa área do conhecimento. Aqui nós temos um conceito que foi apresentado na Conferência de Tbilisi, em 1977. Observe, então, que a educação ambiental não é algo que nasceu agora, né? É algo que vem sendo construído, trabalhado ao longo de muito tempo já, muitas décadas. De acordo com essa conferência, que aconteceu em uma reunião da ONU, né, voltada para o meio ambiente, a educação ambiental é uma prática social que estimula o reflexo crítico para a busca de soluções e ações racionais sobre os problemas socioambientais em nosso meio. Então, a ONU traz um conceito muito mais voltado para o individual, né? Então, a partir de mudanças individuais, eu consigo aplicar na minha comunidade engajamento, né? Mudança. Então, mudança de comportamento, mudanças de atitude. A inserção da temática ambiental nos currículos escolares é fundamental para formar cidadãos críticos, responsáveis e comprometidos com a preservação do meio ambiente e com a sustentabilidade. Então, a partir dessa reflexão, nós observamos que é uma temática que ultrapassa, né? Ultrapassa idade, ultrapassa áreas do conhecimento. Todos nós, desde a educação infantil até as universidades, precisamos ir construindo, né, esse conhecimento, até porque, como eu falei, é algo contínuo. Então, apresentei o conceito de educação ambiental para vocês e agora vamos observar como ele se aproxima, né, da cidadania, não em termos absolutos, mas como eles têm essa convergência, né, um depende do outro. Cidadania é a condição de um indivíduo como membro de uma comunidade, país ou estado, que lhe confere direitos e responsabilidades. Então, como cidadão, eu compreendo que eu tenho direitos, né? Eu tenho o direito a ter acesso à educação ambiental, certo? A Política Nacional de Educação Ambiental me garante isso. Mas eu também tenho deveres, como colocar em prática aquilo que eu estou adquirindo de conhecimento. Então, a cidadania é exatamente isso. Como eu falei para vocês, a Política Nacional de Educação Ambiental, em seu artigo 3º, diz que todos têm direito à educação ambiental como parte do processo educativo mais amplo. Além disso, o mesmo artigo incumbe diferentes atores para promover a educação ambiental. Então, diferentes atores têm essa responsabilidade de fomentar, de promover o processo de transferência de conhecimento, né, para o cidadão desses conceitos de educação ambiental, dessas práticas. Dentre esses atores, nós temos o poder público e as instituições educativas. Porém, não é apenas o poder público e as instituições educativas que têm essa responsabilidade, né? Nós, como indivíduos, também precisamos aplicar e colocar em prática aquilo que nos foi dado de conhecimento. Então, eu tenho o direito de compreender, de aprender, e tenho a responsabilidade de colocar isso em prática.
Então, por que a educação ambiental é importante? Ela ajuda a desenvolver a consciência crítica, promovendo mudanças de comportamento que promove, então, a preservação dos recursos naturais, reduzindo a poluição e, consequentemente, protegendo a biodiversidade. Então, primeiro, eu aprendo, né, eu tenho contato com isso, e depois eu coloco em prática. De que forma? Mantendo minha cidade limpa, né, das ações mais simples às mais complexas, não jogando lixo no chão, respeitando a legislação ambiental, respeitando as matas ciliares, fazendo plantio de mudas onde eu vejo necessidade, tá? E então a gente chega, já caminhando para o final dessa aula, na relação entre educação ambiental e cidadania. O que a gente pode observar? Que ambas caminham juntas, pois uma pessoa bem informada sobre o meio ambiente tende a agir com mais responsabilidade social, exercendo sua cidadania de forma consciente. Então, eu como cidadã, eu tenho que ter a consciência ambiental de que eu não posso abrir a janela do meu carro e jogar um lixo na rua. Eu preciso ter a consciência ambiental de que eu não posso descartar resíduos em um lote, por exemplo, abandonado, porque isso, na época da chuva, vai acabar levando esse material para a rua e vai prejudicar toda a minha comunidade. Então, são ações das mais simples às mais complexas que fazem com que a gente desenvolva a educação ambiental e a cidadania. E eu gostaria de finalizar com essa frase reflexiva, né, que nos faz pensar um pouco mais sobre isso. No final, só conservaremos aquilo que amarmos, só amaremos aquilo que compreendermos e só compreenderemos aquilo que nos ensinaram. Então, a educação ambiental é isso. É um processo, é uma caminhada, que você vai adquirindo conhecimento, mas também precisa se engajar e colocá-lo em prática, manifestando assim a sua cidadania. Desejo a você bons estudos, fique atento então aos materiais complementares que vai estar disponível no ambiente virtual de aprendizagem e até a próxima aula.